Olá, meu nome é Renata da Paixão. Eu primeiramente gostaria de agradecer por você estar prestigiando essa palestra nesse evento e gostaria também de me apresentar. Sou professora, dou aula de linguagem de programação de computadores na área de treinamento e também dou aula de matemática financeira e educação financeira para jovens aprendizes. Tenho uma especialização em novas tecnologias no ensino da matemática e atualmente faço uma nova especialização em gestão de projetos. Vou estar compartilhando sobre as competências educacionais, a coexistência de habilidades técnicas e humanas numa dinâmica tecnológica. Primeiramente, quando a gente fala da tecnologia na educação, a gente precisa entender como que estava o cenário, né, antes de todo esse isolamento. A tecnologia da informação e comunicação, chamadas TICs, são influenciadas para serem utilizadas na escola como recurso de aprendizagem. Só que efetivamente, né, a gente sabe que nem sempre isso acontece. E quando a gente tem dificuldade para executar o modelo, a tendência é que o objetivo final não seja alcançado. Então, o ambiente era assim, né? O mundo estava permeado de tecnologias e todas elas super atuantes. Dentro da escola também a gente tinha, né, recursos, TV, vídeo, jogos, calculadora, blogs, fóruns, computadores, softwares educativos, enfim. E o smartphone que chegou aí e juntou todas essas coisas num só lugar. Porém, como eu falei, né, há uma dificuldade muito grande para que se trabalhasse isso de uma forma natural. Havia a sala de vídeo, havia o laboratório de informática, mas o acesso, né, realmente era dificultado. Quando tinha o laboratório de informática, né, fora as escolas que não têm essa estrutura de ter um laboratório de informática, e aí realmente fica tudo muito mais complicado. Mas além disso, né, além desse distanciamento de estar no laboratório, você ter que agendar, né, e tem toda uma dinâmica para isso, porque o professor tem que cumprir horário, tem que cumprir calendários, e então, de repente, isso seria uma demanda muito maior, ele ter que preparar uma aula específica, né, dependendo do que ele fosse utilizar, teria que instalar com antecedência. Além disso, ainda tinha as proibições, né, da própria metodologia, como, por exemplo, a calculadora, né? Como eu enfrentei como professor de matemática, eu enfrentei muitos problemas para utilizar a calculadora em algumas situações que eu achava extremamente importante. Aqui dá um exemplo, que, por exemplo, quando você está trabalhando com raízes, né? Você tem aí, por exemplo, uma conta que no final vai dar uma raiz de 3. Se eu estivesse trabalhando com medidas, né? Quem seria a raiz de 3, né? Como que eu iria conseguir medir, né, com uma trena, raiz de 3? Então, o uso da calculadora é extremamente importante. Quando eu entendo que a raiz de 3 ela é um número decimal, e aí isso dá uma abertura muito grande, porque ele é um número decimal, ele é infinito, eu posso trabalhar com diversas casas decimais, e dependendo da minha situação, do que eu quero realmente utilizar. E isso também ia depender, né, do professor de ter um conhecimento mais amplo para todas essas aplicações. Então, às vezes, de repente, é melhor cortar a calculadora e deixar a raiz de 3 como resposta e assunto encerrado, né? Então, a gente pode entender que a escola se manteve inveterada em relação aos métodos de ensino e implementou essas tecnologias de informação e comunicação de uma forma muito temerosa, né? Sem usufruir toda a sua plenitude. E esse temor poderia ser um temor por parte de não saber utilizar, né, esse recurso, mas também podia ser um temor de não saber como lidar com o que viesse a partir desse recurso. Bom, inicialmente, como a gente está falando de habilidades, eu vou dar uma definição. Essa definição está no livro Administração, Princípios e Tendências, e diz o seguinte:
Habilidades técnicas é a compreensão e o domínio de determinado tipo de atividade adquirido por experiência e treinamento. Então, é preciso conhecimento especializado, habilidade analítica dentro da especialidade, facilidade no uso de técnicas e instrumentos da disciplina específica. Então, uma habilidade técnica, né, ela está extremamente ligada a você saber utilizar recursos e ferramentas relacionados à sua disciplina. A habilidade humana é a aptidão para trabalhar com pessoas e obter resultados por meio delas. Então, você pode compreender as necessidades e motivações do grupo, criar uma atmosfera de segurança para comunicar e encorajar a comunicação, conseguir esforços cooperativos na direção dos objetivos estabelecidos. Então, é quando você consegue ter uma gestão de pessoas, você junta uma equipe, você consegue comandar, né, orientar, organizar aquela equipe para chegar num objetivo, né? E de forma que eles se sintam seguros para errar, para falar e não ser punido por causa disso. Então, a habilidade humana está muito mais relacionada à gestão de pessoas. Como essa definição é a definição de administração, esses autores eles falam que quanto maior, né, a hierarquia no ambiente corporativo, mais possibilidade de executar as habilidades humanas e menos possibilidade de executar habilidades técnicas. Lógico que a partir do momento que você tem uma hierarquia no ambiente corporativo, você vai estar supervisionando, gerenciando pessoas. Mas ele deixa bem claro, os autores, que existem profissões onde essas habilidades têm que caminhar juntas, é extremamente necessário que elas caminhem juntas. E a gente pode observar isso no contexto escolar, né? Nós temos as habilidades técnicas do professor, que é a sua formação específica, a formação continuada, né? Todas as atualizações, desde que haja o uso de ferramentas e metodologias e os recursos necessários. Se você não utilizar as ferramentas, se você não souber usar, não é uma habilidade, tá? Da mesma forma, as habilidades humanas, né, no caso, no contexto escolar, a gente pode identificar aí o incentivo, a motivação que o professor faz, né, a visão do futuro, o professor já tem ali uma intenção, um foco, que é a aprendizagem do aluno, e a gestão de conflitos, porque, lógico, a partir do momento que você trabalha com pessoas, você vai ter que administrar conflitos, isso é normal. Porém, o que aconteceu no contexto escolar, né? As habilidades começaram a ficar um pouco debilitadas, vamos dizer assim, porque em muitos momentos a gente parou de utilizar as ferramentas por vários motivos, né? Ou usar pouquíssimas vezes. E com relação às habilidades humanas, a gente o professor está muito desmotivado, então é difícil você motivar estando desmotivado, né? É difícil você ter uma visão de futuro se a cada período que você passa é uma dificuldade muito grande para você gerar um aprendizado, né, o objetivo final. E ficou basicamente o professor resolvendo problemas de conflito e passando a matéria dele no quadro. Então, basicamente, ele começou a ter saberes técnicos, né, ao invés de habilidades técnicas. E, infelizmente, na parte humana, ele virou a pessoa que resolve o problema. Então, ele virou realmente, e ficou muito pesado esse trabalho para o professor. Essa é a dinâmica aí que a gente estava vivendo até chegar o momento onde esse modelo educacional, né, esse modelo institucional, acabou, né? Não se tem mais aula nessa construção, nessa instituição. A aula mudou completamente. E quem foi que abriu, né, o caminho para que essas aulas continuassem foi a própria tecnologia, outrora rejeitada, refreada dentro da instituição. Então, a tecnologia muito robusta, né, dominando praticamente na sociedade mesmo, né, até as instituições mais sistemáticas, né, estavam fazendo uso da tecnologia e
Ela veio e foi ela que abriu a porta para que o ensino pudesse continuar, né, no ambiente de casa. Não só o ensino, mas isso em relação a todas as outras profissões, né? Quem tinha condição de fazer o seu trabalho no ambiente tecnológico continuou trabalhando. E aí, com isso, uma série de perguntas, né? Quanto tempo isso tudo vai durar? Como que eu vou conseguir estudar, né? Ter a habilidade, minha habilidade técnica e ter que manter, né, o andamento do ensino, continuar ensinando? Como que eu vou fazer isso? Como vai ser o retorno ao ambiente escolar? Como que vai ser as demandas para um desconhecido ambiente escolar que a gente não sabe como que vai ser, né? E realmente é uma coisa para a gente pensar, em um momento de reflexão. Em nenhum momento aqui eu vou estar trazendo para vocês soluções brilhantes, né? São coisas até já existentes, mas que é bom para a gente refletir, né? Nos ressignificarmos como professores e refletir também o nosso ensino. Bom, com relação ao cenário pós, é uma coisa a gente precisa entender, né? O nosso aluno, né, ele está completamente envolvido com a tecnologia. Então, a revolução tecnológica produziu uma geração de alunos que cresceu com fontes de mídia multidimensional, interativa, uma geração cujas expectativas e visão de mundo diferem daqueles que a precedeu. Perdão. Então, o aluno ele está acostumado com esse ambiente. Então, por mais que de repente naquele momento fosse um pouco difícil, né, se adaptar naquela situação, rapidamente ele se reposicionou, rapidamente ele se adaptou, e isso é uma coisa natural, né? E como que a gente vai pensar agora, depois de permitir que esse aluno tenha tido esse contato diferenciado com esse ambiente, como que vai ser quando voltar, né? Vamos pegar esse aluno e colocar ele dentro da sala de aula de novo, manter aqueles métodos antigos? Será que isso vai dar certo? Bom, a gente vai falar um pouco sobre as múltiplas habilidades e eu vou refletir aqui sobre alguns conceitos, tendências e metodologias até já existentes, né? Que é importante que a gente pare, reflita sobre isso e avalie nosso ensino para que a gente possa aí se manter, né, no futuro, trabalhando e desenvolvendo realmente a aprendizagem dos nossos alunos. Bom, primeiramente eu vou falar sobre nexialismo, né? O perfil nexialista. O nexialista, ele está ali entre o especialista e o generalista. O especialista, ele tem profundidade no assunto. O generalista, ele tem pluralidade. E o nexialista, ele tem conectividade. Ele conecta as duas coisas. Essa palavra, ela surgiu por causa de um livro, né? E de 1950, desse autor canadense. E, assim, resumindo a história, né, era uma viagem, né, e todos estavam numa nave, e essa nave era tripulada por diversos especialistas. E o nexialista, ele não era especialista em nada, mas ele era a pessoa que gerava nexos. O nexialista é o responsável por estabelecer nexo entre as diversas, né, áreas do saber, para interpretar situações complexas e solucioná-las. Então, ele juntava todos os saberes e gerava uma solução. Logicamente, é importantíssimo que a gente continue tendo o especialista, o generalista, mas no nosso conceito de professor, nosso contexto, né, educacional, é importante que a gente tenha agora uma postura de criar nexos, né, de criar coisas que realmente tragam uma lógica, uma razão para o aluno desenvolver exercícios que tenham um fundamento, que tenham uma lógica, não seja só uma mera repetição, né? Aqueles exercícios só para você fixar um assunto, mas que traga algo além disso. Bom, com relação ao perfil nexialista, a gente pode observar que a gente precisa ter assim, uma área principal e pelo menos duas áreas, né, que se agreguem a essa área principal e que conversem ali, que produzam no profissional um conhecimento mais bem desenvolvido, né?
um conhecimento mais interdisciplinar. Então, é importante que essa ideia de perfil nexialista seja bem pensada, né? Que você possa refletir sobre isso, tá bom? Vamos falar também do ensino por meio de projetos, que entre os ensinos por meio de projetos, a gente tem aí as metodologias ativas, né? Que é uma metodologia já antiga, mas que era um pouco difícil de trabalhar esse tipo de coisa, porque o aluno às vezes não tinha o acesso aos recursos, né? Então, a metodologia ativa, elas geram o aprendizado partindo de processos interativos que permitem análise, estudos, pesquisas, tomada de decisões, com a finalidade de encontrar soluções para o problema. Então, o professor ele muda um pouco de posição, ele vira o mediador e o aluno vira o protagonista. Então, o professor está ali, né, justamente para criar nexos, ele está ali para orientar, para gerar uma solução ali em conjunto com o aluno, mas o aluno que está buscando, né, o conhecimento. Então, com a tecnologia, a gente tem essa possibilidade, né, a internet está aí, você tem como buscar, você tem como fazer essas pesquisas de uma forma mais dinâmica. Você não precisa sair de um lugar para fazer uma pesquisa, né, ir numa biblioteca, fisicamente falando, né? Então, é algo que já existe há um tempo, tem instituições que já utilizam totalmente o ensino por meio de projetos, porém, eu não venho trazer aqui, né, como uma mudança de paradigma na educação, nada disso, a solução de todos os problemas. Eu trago como uma opção, algo para a gente refletir, para a gente pensar e tentar utilizar isso, né, ver o que tem de bom e utilizar nas nossas aulas, né, daqui para frente, utilizando muito os recursos tecnológicos que vão nos ajudar. Outra questão é a gamificação. A gamificação é o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para atingirem os objetivos. Então, na verdade, não são jogos, são a ideia, né, o modelo do jogo, aquela questão do desafio, do incentivo e da autonomia, o envolvimento emocional, as recompensas diferenciadas em cada fase, né? Essa coisa desafiadora é a gamificação, né? Então é bom a gente colocar esse requisito, né, vamos dizer assim, na nossa experiência, né, como professor, porque quem não gosta de um incentivo, né? Lembra lá da estrelinha no caderno, lá no jardim de infância? É mais ou menos isso. E o ambiente virtual, ele permite muito isso, né? Eu posso gerar uma medalhinha e dar para o meu aluno. Eu fiz isso, faço isso com alguns alunos virtualmente, que eu achei uma estratégia interessante, e tive uma resposta muito boa por parte deles, né? Então, eu dava 3 medalhinhas de ouro, de prata e de bronze, e quem ficava com a nota bem baixa, eu dava uma lâmpada, né? Uma atenção, assim, para dar um estímulo. E eu vi que isso funcionou bem, os alunos gostaram, ficaram super agradecidos, me agradecendo por ganhar uma medalhinha. E incentivaram. E aí eu já estou pensando até em outras técnicas de gamificação para poder utilizar nas aulas virtuais que atualmente eu tenho feito. Mas é algo para você pensar, refletir e ver a possibilidade de utilizar. Bom, a última coisa que eu vou falar é o compartilhamento, né? A gente está vivendo num mundo onde está todo mundo conectado, todos nós. E é importante que a gente aprenda a colaborar, que é uma atitude assertiva e cooperativa, onde ao colaborar o indivíduo procura trabalhar com a outra pessoa, tendo em vista encontrar uma solução que satisfaça plenamente os interesses das duas partes, né? É importante você trabalhar o compartilhamento não só dentro da sua sala de aula com o seu aluno, mas você também fazer isso entre os seus colegas de trabalho. A gente precisa compartilhar conhecimento, ideias que deram certo, coisas que não foram muito bem utilizadas, que não deram muito certo. Isso é importante porque quanto mais informação a gente tem, melhor para a gente desenvolver soluções. Então, é muito importante que a gente trabalhe bem a questão do compartilhamento. E um outro ponto, nesse livro Gestão de Pessoas,
o autor fala que conflito constitui o lado oposto da cooperação e da colaboração. Então, quando você desenvolve bastante a colaboração, você tem uma tendência muito grande a minimizar conflitos. Então, é muito importante que a gente aprenda a compartilhar as coisas boas, as coisas que deram certo, compartilhar nossas dúvidas, nossos desabafos, essas coisas sempre são muito importantes. E no ambiente escolar também, né? Compartilhar, o compartilhamento, a colaboração dentro da turma, entre os alunos. Bom, a gente agora, né, falando de compartilhamento, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, alguns recursos, né, que eu utilizo, que eu utilizei até nessa palestra. O Cam e Easy Screen Recorder, que eles capturam telas, tanto quanto foto ou vídeo, e o primeiro ele é utilizado no computador, o segundo é utilizado no celular. OBS foi o recurso que eu utilizei para gravar esse vídeo aqui. Então, você pode gravar vídeos, você pode fazer transmissões. Tem o Prezi, o Canva e o Animaker, que são recursos de apresentação, apresentações diferenciadas e apresentações animadas. No caso do Animaker, eu particularmente gosto muito do Canva para poder pegar fotos, porque tem um acervo muito bom. Padlet, Picklers, Mentimeter, os dois últimos são avaliações, enquetes que você pode fazer em tempo real. E o primeiro que eu falei, né, o Padlet, é um mural. E você pode ali montar um mural, fazer um questionamento, cada um dá uma opinião, cada um falar algum assunto sobre o que você propôs. É interessante você fazer trabalho de grupo, para você criar um brainstorm, né, da turma em relação a um certo assunto. Kahoot, né, Duolingo e Medcode, eles são específicos, né, são gamificados. O primeiro ele fala sobre perguntas e respostas. O segundo é de línguas, né, muitos já conhecem. Medcode é sobre linguagem de programação, é um ambiente gamificado para você aprender a fazer programar. E Metific e Dreambox Learning, eles são específicos de matemática, também é um ambiente gamificado, é bom utilizar também esses recursos com anos iniciais. Bom, gente, é isso, eu espero que seja super válido, que você possa refletir e que nós possamos aí desenvolver um modelo educacional relevante, um modelo educacional que realmente alcance o objetivo final, que é a aprendizagem da melhor forma possível. Agradeço a vocês, tá? Muito obrigado por estar prestigiando e aqui estão todos os meus contatos de rede social. Muito obrigada.